Investidor V4 Company, bem-vindo ao primeiro episódio da primeira temporada do podcast The Partnership. O podcast que conta a história dos investidores, dos melhores investidores da V4 Company, para que você possa se inspirar. Hoje, antes de falar de hoje, vou falar de mim, né? Vou apresentar, eventualmente você não me conhece. Meu nome é Jonathan, eu estou CHRO da V4 Company e também sou sócio desta bela empresa. E muito mais importante do que isso, hoje nós temos um convidado que vai nos ensinar, vai contar a sua história e eu tenho certeza que parte da sua história você vai conseguir ver na história dele, aprender com a história dele e ter outputs fantásticos, porque é uma história única, cheia de, cara, vamos por aqui, vamos por ali, fiz isso aqui e que está dando muito certo. Gostaria que vocês recebessem comigo com um sorriso quando verem ele, Vinícius Ranzava. Vinícius, muito bem-vindo ao The Partnership. Uma honra te ter aqui no primeiro episódio do The Partnership de 2026. Vinícius Ranzava aqui é sócio da Prates Ranzava & Co, uma unidade que está crescendo. Qual é o tamanho da unidade hoje, Vinícius? Conta pra gente. Cara, 11 pessoas. 11 pessoas. Em quanto tempo de unidade? 1 ano e meio. 1 ano e meio, 11 pessoas, indicadores absolutamente saudáveis. Então assim, poxa, Jonathan, eu não sei se eu, enfim, invisto numa franquia da V4 Company, nós temos franquias à venda, eu não sei se eu dou o passo da fé e arrisco. Aqui nós vamos contar essa história verdadeira, sem esconder nada. Vinícius, conta pra gente, de onde você veio? Qual que é a sua origem? Nasceu onde? O que você começou fazendo? Vamos elaborar para que o pessoal também te conheça. Legal, legal. Eu sou natural daqui bem de perto de Campinas, né, de Vinhedo, aqui do lado. Eu tenho aproximadamente aí, né, eu morei por algumas cidades aqui, mas de modo geral Vinhedo foi onde eu me estabeleci, estudei ali também, cresci aqui, fiz faculdade aqui em Campinas, daí no caso, faculdade de administração. Comecei a trabalhar aproximadamente, aí eu vou chutar aqui um número, provavelmente 2016, mais ou menos, uns 10 anos aí de carreira profissional. Que legal. E Ranzava, você nasceu em Vinhedo, não é? Vinhedo. Vinhedo é uma cidade, para quem não conhece, aqui na região da Grande Campinas, não é? Que fica aqui 1 hora e 15 de São Paulo, capital. É uma cidade fantástica, ultra segura, uma cidade boa. Você nasce em Vinhedo, não é? Sim. Nos conta um pouquinho, como é que foi seu início? Pô, teve escola, e na escola você começou a olhar para quê? Quando você olhava, Ranzava, serei o quê? Aquela pergunta clássica, o que você vai ser quando crescer? O que você observava naquele momento? Boa. Eu tive sempre um ímpeto muito curioso para negócios, para empreendedorismo. Sempre gostei muito disso desde criança. Então, quando eu tinha a oportunidade de conversar com pessoas que tinham essa carreira, tinham essa atuação, sempre gostava, apesar de ser um assunto talvez meio chato, né, para um adolescente, para uma criança. Então eu já tinha uma certeza dessa direção. Porém, a escola para mim me ensinou do que eu não seria, principalmente. Eu não seria um atleta, com certeza. Não se dava muito bem com os esportes? Não. Gostava principalmente de futebol, mas me machucava muito, meu porte físico não me ajudava. E eu achava a escola, no caso pública, né, sempre estudei escola pública, fácil, eu ficava muito entediado com aquele cenário, com aquele contexto. Então, eu vim muito disso, de ser razoavelmente bom em escola, não ser tão bom em esporte, gostar e sempre mirar para empreendedorismo, para negócio, para empresa. Perfeito. Diga uma coisa, na escola, você era da turma do fundão, era da turma da frente, ou era do meio ali? Onde é que você se posicionava? Boa. Eu já tive todas essas fases, para ser honesto. Todas as fases, entendi. Todas as fases. Mas provavelmente eu era mais aquela galera, digamos assim, eu era o nerd legal. Eu sabia fazer, eu fazia rápido e já ia passar uma cola, já ia ajudar os amigos que não conseguiam fazer tão rapidamente. Muitíssimo importante. E essa sua veia empreendedora, Ranzava, você acha que ela veio da onde? Teve, sei lá, algum parente, algum amigo, enfim, que te inspirou nesse sentido? Ou para várias pessoas isso já está no DNA? Para algumas outras pessoas isso está no DNA e tem alguém que mostra o guidance, né, que é um exemplo. Para outras pessoas não está no DNA, mas tem um excelente exemplo. E aí segue esse exemplo, se inspira nesse exemplo.
Qual foi o teu caso? Cara, nunca é 100% só uma variável, né? Mas muito provavelmente vou chutar aí 80, 90% DNA mesmo. Legal. Não tenho tios próximos, claro, agora tenho com negócios, meus pais não têm negócios, então assim, não venho de uma família de empresários, nada do tipo. Então sempre foi muito inato a mim mesmo, curiosamente. Que legal. E me diga uma coisa, no colégio, Hanzava, você ia bem, naturalmente bem, pegava fácil as coisas, se entendia. Aham. Essa é uma característica comum, né? Várias pessoas que nós já entrevistamos aqui no The Partnership, pessoas que, cara, pegam muito rápido a matéria, entendem logo as conexões dos pontos, elas chegam a ficar entediadas, assim, poxa, já entendi isso aqui, vamos para a próxima, Uhum. não é? Tinha algumas matérias que você mandava naturalmente melhor? Sim, com Quais, por certeza. exemplo? História, língua portuguesa, matemática, física, talvez eu tava mais nesses extremos aí. Só aquelas matérias que são absolutamente simples, né? Física, matemática, mas ela bem em português ainda. História, no caso, pô, fantástico. Excelente. Pô, você tem seu período de escola. E aí? O que aconteceu, Hanzava? Quais foram os teus primeiros passos no mundo corporativo? Né? Ou no mundo do empreendedorismo? O que você começou fazendo? Boa. Então, para eu falar disso, eu tenho que contextualizar que isso talvez tenha demorado um pouco mais para mim do que a média das pessoas. Por quê? Principalmente minha mãe sempre deu muita prioridade para mim aos estudos. Inclusive, teve época que eu gostaria de trabalhar e ela falou: não, você ainda vai estudar, não vai começar a trabalhar ainda. Então, foi quando minha primeira oportunidade profissional foi como estagiário, quando eu já estava na faculdade. Então, ali perto de uns 20 anos aproximadamente. Uhum. Você fez faculdade de administração, administrador, né? Isso aí. Por que administração? Poxa, eu acho que vai ser um bom curso, conheço fulano, beltrano que fez, ou, pô, na minha estratégia, gente muito jovem, né? O cara entra na faculdade muito jovem, às vezes, poxa, não tem a big picture completa, mas por que você escolheu a administração? Porque foi uma escolha, né? Claro, foi uma escolha. Cara, duas variáveis ali super importantes, cara. A primeira, talvez a mais importante de todas, é porque eu consegui uma bolsa. Fantástico. Então, eu fiz faculdade aqui na PUC de Campinas, não gastei R$ 1 com isso e esse foi o fator mais determinante. Mas eu já estava em dúvida entre fazer engenharia de produção ou administração, exatamente para ser uma boa ferramenta aí para os meus próximos passos profissionais, que seria empreender eventualmente. Fantástico. Na cadeia de estudos, então, Hanzava, pô, você mandava bem no colégio, naturalmente, escolhe a administração, se não pagou nada para administração, significa que teve excelentes notas nos programas que te forneceram essa possibilidade, né? Então, agregou o conhecimento necessário ali. Quais são alguns dos frames que você acredita, das técnicas que você acredita para estudo, para esse refinamento, dentro daquilo que a gente chama de PIF, né? Dentro do pilar do I, que é o intelectual. Você conta pra gente? Claro. Assim, eu sempre fui um cara ali, né, que eu acabei por bagagem tendo mais o estudo formal, vivendo numa sala de aula, com caderno, com anotação, inclusive inglês para mim foi sensacional, eu estudei 8 anos aí, principalmente por incentivo da minha mãe, então foi super importante. Mas o que mais me ajudou, na verdade, que mudou minha forma de pensar sobre estudo, sobre a parte intelectual, foi exatamente na faculdade de administração, onde eles utilizavam uma metodologia diferente de avaliar os alunos, chamada PBL, Problem Based Learning, Ok. muito utilizado em faculdades de medicina. Então, o que acontece? Vou trazer um exemplo aqui. Vamos supor, sei lá, estudar microeconomia, né, uma matéria aí bem comum das faculdades de administração. O professor não vinha com slide, não passava aquelas 5, 6 aulas de slide, depois exercício, depois prova. Não tinha isso, funcionava da seguinte maneira. Ele dava uma contextualização super breve, uma aula ali de meia hora, né, sobre o tema, mais ou menos que a gente vai estudar, boas referências bibliográficas aqui, que vocês vão achar ali na biblioteca, e tá aqui um problema real de uma empresa. Formem grupos, debatam sobre o problema, depois a gente vai para a biblioteca, vocês montam o trabalho, apresentam o trabalho e debate. Isso é PBL. Poxa, PBL, cara, que fantástico. Olha que aplicação, que você que tem a oportunidade de dar aulas, tem a oportunidade de ser também um aluno, todos nós somos alunos, né? Mas de abordar as matérias através disso aí. É possível, Hanzava, aplicar o PBL de maneira solo, sem estar em um grupo? Por exemplo, eu quero aprender sobre a matéria X. Eu consigo fazer isso? Ah, sim, principalmente com, né, se tiver a ajuda de uma boa inteligência artificial do seu lado, cara, vai longe.
deu muito certo para mim, desenvolveu principalmente muito soft skills minha. Então, pô, apresentar um trabalho nessa época jovem, poxa, a pessoa fica com receio, mas, pô, se apresentar 20 trabalhos por semestre, cara, você fica uma outra pessoa. Debater a mesma coisa, conseguir defender a sua ideia respeitando os limites da educação do outro, também é uma habilidade, né, pouco óbvia que essa faculdade me deu. Que legal, que insight, viram? PBL, e para você que está nos assistindo e é dessa rede tão rica que é a V4 Company, você sabe que nós temos o V4 Foundation, aulas todos os sábados pela manhã sobre assuntos absolutamente pertinentes, não é? Minha provocação fica aqui. Poxa, nós temos as aulas, temos o ensino teórico e eventualmente até prático ao vivo, ali nessas 2 horas, pega o que foi ensinado, por que você não faz um PDL na sua unidade, no seu squad? Mas para o seu squad. Poxa, nós aprendemos sobre teoria das restrições. Ok, pega um case real, reserva ali 1 horinha da agenda de todo mundo e tenta resolver o case. Não é? Faz um estudo, apresenta depois para a unidade o seu squad em um momento específico, eventualmente em um NRR Day, o antigo Monthly, você pode apresentar. Você acha que faz sentido isso, Ranzaba? Muito, muito. Inclusive na unidade a gente faz algo parecido com isso. O que vocês fazem lá? A gente pega contextos, a gente primeiro começou com contextos fictícios de cliente e bota a galera das verticais para passar por aquela situação. Aí agora a gente está trazendo mais para a realidade de contextos que vivemos, dificuldades que nós realmente tivemos, e aí a gente coloca pessoas que não viveram essas dificuldades para lidar com essa situação. Então uma reversão de churn, então lidar com um cliente que está crítico, ou então defender uma ideia, principalmente criativa, para um cliente, né, cheio das opiniões, né, cheio da subjetividade dele, sendo que o nosso trabalho criativo tem muita base, muita teoria. Então a gente cria esses cenários de treinamento para que o jogo seja mais fácil. Que legal. E assim, vamos lá, Ranzava. Você nos ensinou, eu aprendi hoje de manhã, durante a gravação do Partnership, né, o PBL, com certeza vou aplicar isso na minha rotina, para uma das pessoas que nós trabalhamos aqui conjuntamente. Espere ver isso reverberado também na V4 Company. Coisa boa. Tá? Obrigado por isso, fantástico. O Partnership também serve para isso, né? Sempre aprendendo alguma coisa. Bom, você entra na faculdade de administração, aprende N coisas super importantes, microeconomia, macroeconomia, tudo aquilo que é necessário através do PBL, e tem seu primeiro estágio. Isso aí. Não é? E como é que foi seu desenvolvimento profissional aí durante essas cadências, onde é que você chegou? E eu quero chegar especificamente em onde Vinícius Ranzava e V4 Company se encontraram. Legal. Meu primeiro estágio foi numa transportadora, curiosamente. Eu achava que dentro dessa vertical de administração eu seria um cara de transportes, de logística interna. Era essa a minha primeira ideia, sem um motivo muito claro. Talvez eu gostei da coisa de forma teórica e essa era a minha visão inicial. E aí eu fui trabalhar bem no coração de uma transportadora, a operação da transportadora. Fiquei uns 8 meses, eu acho. Assim, nada a ver comigo, não curti, não foi legal. Mas, né, tive a experiência. Depois disso, eu fui trabalhar numa empresa que ela é uma auditoria telefônica. Então, o que ela faz? Ela atua com grandes empresas que têm muitas linhas telefônicas, fazendo a gestão disso, quanto cada colaborador usou da conta, se a conta está correta versus o uso da empresa. E lá eu fui um cara meio 360 lá dentro. Eu passei por contratação de pessoas, por expansão via franquia, passei por marketing também, via reports, né, de performance, de marketing de performance, passei por várias áreas lá dentro. Foi uma experiência legal. Foi ali que você se conectou com o marketing, começou a sementinha do marketing, ou onde começou? Não, legal. Foi na próxima etapa. Saí de lá, eu tive meio que um hiato profissional aí, pode-se dizer mais corporativo, onde eu falei, putz, estou me frustrando muito pro trabalho. Vou fazer o contrário, vou pegar uma paixão e tentar transformar em trabalho. Na época, a paixão eram jogos. Então eu me envolvi muito fortemente com um cenário competitivo aí de jogos eletrônicos, consegui um trabalho em São Paulo ali, fiquei dentro das gaming houses ali. Não, peraí, nós temos que saber disso aqui. O povo quer saber que jogo eletrônico é. Se você vier com alguma coisa referente a League of Legends... Matou. Mentira. Verdade. Nós já tivemos aqui, como é que chama o pessoal que joga League of Legends? LOLzeiros? Sim. Não, a galera do LoL, já tivemos gente aqui nesse episódio, não nesse episódio, né, mas nesse podcast falando sobre League of Legends. Deixa eu adivinhar. Você tem cara de middle. Não. E era o quê? AD Carry. AD Carry. Jogava de quê?
Cara, Caitlyn, Ezreal, principalmente. Olha aí, bacana, jogou profissionalmente dentro das houses ou semi-profissionalmente? Não joguei, não era bom o suficiente para jogar. Ah, eu vou fazer o que lá então? Boa, eu era da comissão técnica. Eu não era bom para jogar, mas eu era bom de entender o jogo, pegar novas tendências, então eu fazia parte dos drafts das composição do time. Que legal, fantástico. Isso com certeza te deu uma visão muitíssimo ampla. Foi aí que o marketing começou poxa, acessar, pelo menos entender um pouco dos... Já entendia em decorrência da última experiência, você tinha passado um pouquinho sobre isso, mas eu entendo que é aí que a sua carreira começou a virar mais para o marketing digital, do digital de fato, correto? Sim, talvez até mais um matemarketing da coisa. Porque eu era muito planilheiro num ambiente onde tinham muitas opiniões e poucos dados. Então, meu grande diferencial profissional nesse contexto era isso. Eu tentava não ter muitas opiniões, eu tentava trabalhar muito com estatísticas, taxas de vitória, valores por segundo, esse tipo de coisa que era um diferencial meu ali. Para você que é fã do League of Legends, gosta de passar um estresse ali, temos aqui um exemplo fantástico que o negócio funciona, né? Funciona mesmo. Se você tiver aí, como o Vinícius, o Hanzaba aqui colocou, cara, esse olhar analítico, olhando para as coisas, um negócio que eu gostei, Hanzaba, que você falou, você trabalhou um tempo com a sua paixão. E esses dias eu ouvi, acho que foi do Hormozzi, não me lembro, ele falando mais ou menos o seguinte, ó, a paixão não é necessariamente, segundo ele, fazer algo que nós gostamos. Paixão para ele é escolher alguma coisa, não lembro se é efetivamente para ele, mas é escolher alguma coisa em que nós conseguimos sofrer por. Alguma coisa que vale a pena sofrer por. Então, poxa, você gostava, e Nina gosta, eu acredito, de jogos eletrônicos, poxa, cara, eu vou trabalhar com isso, eu vou escolher sofrer por isso, porque esse sofrimento, ele faz sentido para mim. Quando eu entendi que, cara, nessa perspectiva, paixão não é exclusivamente só fazer o que gosta, mas sim escolher algo que vale a pena sofrer por, cara, fez muito sentido. Então, a paixão pra gente é pelo que eu vou escolher sofrer por. Pô, isso aqui vale a pena sofrer pra mim. Eu vou sofrer por isso aqui, cara, por ter uma vida melhor, por dar uma condição melhor pra X, Y, Z, pra mim mesmo. Fantástico. Isso pode ser paixão, aí se passa pelo universo dos jogos e o que acontece? Cara, me frustrei profissionalmente, né, nesse sentido, de novo, porque era, de modo geral, um ambiente muito amador, né, um ambiente de pouco upside profissional. Então, assim, não via muita solidez, principalmente para um contexto ali de conseguir independência financeira, né. Então, aí eu volto para o mundo corporativo, mas aí eu volto já com bastante intenção. Como assim? Eu já tinha trabalhado numa empresa pequena onde eu fui bem generalista. Agora eu fui atrás do oposto. Quero trabalhar numa companhia grande para eu entender principalmente sobre burocracias, no sentido literal da coisa. Entender sobre processos, entender sobre grandes orçamentos, sobre tomar decisões grandes. Porque daí, na época, a minha tese era que eu seria um profissional mais completo e apto a abrir meu negócio. Seja lá qual que fosse, que eu não tinha clareza disso. O objetivo era abrir o seu negócio. Exatamente. E aí eu entrei numa empresa grande, também como estagiário, a De Pascoal aqui de Campinas. Perfeito. Virei estagiário ali da área de marketing. Aí que eu comecei, de fato, a ter mais vivência na rotina de ambiente de marketing. Eu imagino que a sua vivência com planilhas, análise, foi determinante para conseguir essa posição dentro do marketing, correto? Foi, com certeza. E, curiosamente, essa experiência com o LoL também foi determinante. Não existe experiência que a gente joga fora, não é? Não existe experiência. Exatamente. Então, para você que é pai, que é mãe, que fica aí enlouquecido, que o filho fica jogando muito tempo, isso agrega. Não é verdade? Me agregou. Agregou, contanto que seja inteligente o suficiente, tire boas notas no colégio, vá bem na faculdade. Cara, fantástico, não é? Agregou aqui, Vinícius Hanzaba contando a sua história, agora como estagiário da De Pascoal, dentro de um setor de marketing. E aí, o que foi desenvolvido lá? Quais foram os passos que você fez lá dentro? Mas eu quero... Essa aqui é a pergunta que eu vou fazer, tem uma pergunta anterior a essa. Você teve alguns momentos de, pô, vou tentar isso aqui e não deu certo. Vou tentar isso aqui, cara, isso aqui não foi tão legal. Né? A testagem, ela é super importante. Super. O que estava no seu mental? Qual que era o seu modelo mental durante todo esse tempo de testagem de, pô, gosto disso aqui, mas não deu certo, isso aqui deu certo, mas poderia dar um pouquinho melhor. O que você pensava? O objetivo era, vou abrir meu business. Era esse ou era o quê? O que você buscava? Cara, pra ser bem honesto, né, eu fui muito influenciado por algumas personalidades da internet desde muito cedo.
O inglês me ajudou muito isso, que eu tinha acesso a referências mais sofisticadas do que, né, a galera da minha idade, só conteúdo em português, principalmente falando da internet de 2015, 18, 20, né? Então, eu acreditava muito na tese do Gary Vee, que ele sempre falava para principalmente pessoas jovens como eu ali na época que, cara, quando você é jovem, o mais importante para você é testar. Ainda não é hora de ter resultado. E aí ele, claro, ele trazia o contexto de testar com profundidade, de fato se envolver. Então, assim, essa era a minha visão. Eu tinha um norte, não sabia muito bem como eu iria chegar lá, que era abrir uma empresa, ser empresário, lidar com essa rotina. Só que eu sabia que eu tinha que experimentar até eu encontrar o meu caminho. Então foi com essa visão que eu naveguei esses momentos. Olha que importante que é saber falar e, obviamente, ouvir, consequentemente, inglês. Não é? O cara que não tem esse skill set instalado, que não consegue se comunicar, ele perde. Quanto que ele perde, Hanzava, dentro de material que está disponível na internet? Quanto você acha que esse cara ele fica para trás por não saber falar inglês? Cara, muito para trás. Ele é um semi-analfabeto digital, honestamente. Porque boa parte do conhecimento, do conhecimento testado, boa parte onde a humanidade se comunica de uma forma sólida, está em Inglês. Tá em inglês. Pô, Gary Vee é fantástico. E ele cita, não é? Cara, testa bastante quando você é jovem e deve testar com profundidade. Não é? E esse é o... Agora, sabe, conhecendo a sua história com mais profundidade, eu entendo que foi exatamente isso que você fez, correto? Exatamente isso. Que bacana. E aí, estágio na De Pascoal, Uhum. qual foi o teu próximo passo? Cara, na De Pascoal ali, tem um caso curioso também, eu causei um prejuízo financeiro para eles na faixa de uns 60 mil reais. Peraí, conta pra gente, como é que foi esse prejuízo? Sabia que eu tinha que contar isso. Por favor. Uhum. Eu entrei, cara, para ser um estagiário, fazer tarefas mais simples, não muito sofisticadas, principalmente aprender, né? Um estagiário ali, né, ele acaba tendo uma atuação bem 360. Só que na hora que eu chego, sai um coordenador do marketing. Então o marketing era bem verticalizado, uma companhia bem verticalizada, bem tradicional, né? Então sai uma pessoa importante. E aí entra eu e mais um estagiário no departamento. E tinham duas grandes coisas que estavam na mão desse coordenador que não poderiam parar. Uma veio para mim, a outra veio para esse outro estagiário. Mas eram tarefas, eram atividades, né, de grau de complexidade, como posso dizer, talvez não adequadas para um estagiário. Entendi. E aí, o que eu fazia na prática? A De Pascoal tinha parceria com grandes outras empresas, Goodyear, Texaco, empresas que ela utilizava o ambiente dela para comercializar esses produtos e serviços para prestar manutenção ali nos veículos que entravam, né, dentro das lojas da De Pascoal. E essas empresas, elas davam incentivos financeiros para esses vendedores de loja. Então, um exemplo, se você vender 5 pneus Goodyear, o sexto eu vou pagar R$5 por pneu vendido. Se você vender tantos litros de óleo, eu vou pagar isso. Isso são vários programas de incentivo. Girava-se em torno aí de 250 a 300 mil desses programas internos da De Pascoal. E a minha responsabilidade era reportar quanto cada vendedor estava mês a mês, dia a dia praticamente. Acho que era a cada 3 dias, 4 dias, alguma coisa assim. E lá, por ser um ambiente muito formal, se a empresa fala para um colaborador que ele tem tanto a receber, ele tem tanto a receber. Acabou, fim de história. E como que eu causei esse prejuízo? Um desses programas de regulamento mudou a regra e eu não li o regulamento da forma adequada. Nossa. Eu passei um mês reportando para toda a rede valores que, na verdade, não deveriam ser aqueles. Deveriam ser menos, porque eles diminuíram o comissionamento. Isso gerou um rombo, entre aspas, de 60 e poucos mil reais. Então, olha só. Como é importante ler os regulamentos, né? Se você não leu e a galera que recebeu isso aí estava... Se você passou o mês inteiro, de 3 em 3 dias reportando, eu também assumo que o outro pessoal também não leu. Ou se leu, viu que estava errado e ficou assim, tá bom, vou ficar quietinho aqui, não é? Olha só, eu gosto muito de pensar, eu sei que o Hanzava concorda comigo aqui, só erra quem faz. O malandro que não faz nada, que tá, cara, escondidinho, ele parece perfeito, parece polido, nunca erra. Por quê? Não faz. Agora, quem erra, quem bota a cara a tapa, cara, só vai errar quem botou a mão, sujou as mãos para fazer um negócio. Eu tenho certeza, Vinícius, que desde esse episódio, você deve ler no detalhinho do detalhinho. Pô, tem um comunicado, deixa eu ver o que esse comunicado tá falando.
Com E aí, não sei o certeza. quê. Foi isso que originou em você? Esse Com aprendizado certeza. aconteceu? E principalmente, uma curiosidade, eu tive acesso a algumas mesas que eu não teria como estagiário. Eu tive que falar com diretora de marketing, eu tive que falar com diretores de marketing da Goodyear Latam. Tá numa reunião, explicar a situação, reportar e ver o que a gente poderia fazer junto para diminuir o prejuízo. Então, né, foi de fato um momento bem angular na minha carreira. Sou muito feliz por ter acontecido isso e por eu não precisar ter pago, principalmente. Perfeitamente. Poxa, De Pascoal, caso real aqui, casos reais de investidores. Isso é o The Partnership. Nós falamos a verdade no ICRU aqui, como a V4 sempre fala a verdade no ICRU, é o que você pode esperar da V4 Company, não tapamos o sol com a peneira. E aí, Ranzava, poxa, De Pascoal, o que acontece depois da De Pascoal? Perfeito. Lá eu também conheço o que é o que o mercado chama de marketing de performance. Por quê? Lá eles tinham dois grandes e-commerces, um B2B e um B2C. Uhum. E aí O que é B2B e o que é B2C? Perfeito. Um e-commerce onde eles vendiam para outras empresas, então para outras mecânicas, eles tinham uma grande distribuidora, inclusive a curiosidade lá, a distribuidora era maior que as lojas, que a De Pascoal, Olha aí. e a nível de faturamento. Então tinha esse ambiente, esse e-commerce B2B e também B2C ali, onde a De Pascoal utilizava a marca De Pascoal para vender para clientes finais. Então, B2B, empresa para empresa, B2C, empresa para o consumidor final, pessoa Exato. física. Exato. É isso. Legal. Então você conheceu o marketing de performance. Continua, por favor. Boa. E lá haviam duas agências, uma para cada grande e-commerce desse, que fazia o trabalho de marketing de performance, anúncios, tudo mais, e reportavam a companhia. Então, depois desse evento, digamos assim, angular que eu tive lá dentro, eu acabei fazendo uma pequena migração para esse time que eles chamavam de digital, onde o trabalho era entender os esforços de marketing de performance, de anúncio, versus o que os e-commerces faturavam. Olha só. Eu tenho certeza que o dia que você se deu conta que o comissionamento ele não tinha sido apurado da forma atualizada, foi um dia marcante na sua vida. Foi. Dor no estômago, medo, falou assim, rapaz, o que eu acabei de fazer? Não é? Exatamente. Suor, né? Agora eu vou ter que entrar nessa reunião aqui para falar lá com os caras. Cara, eu sou um estagiário, peraí, não é? Tudo isso. E ainda assim, você fez o plano e tal, você foi para outro setor, Sim. não é? Que te permitiu ter um acesso ao marketing de performance, que hoje é determinante na sua vida, não é? Com certeza. Para você ver, não é? Isso é um negócio que eu internalizo muito, quero ouvir sua opinião nisso, tá, Ranzava? Eu acredito que de toda situação ruim, necessariamente saem boas coisas. Poxa, aconteceu um problemaço, pagamos 60 mil reais a mais por um erro aqui. Péssimo. Fui conectado com marketing de performance através desse acontecimento. Você enxerga dessa forma? Qual forma você enxerga, assim, dos downsides que a vida já te pregou? Você conseguiu tirar boas coisas? Claro, com certeza. Então, esse problema resultou em eu conseguir acessar, né, toda essa área que hoje é o pilar, talvez, profissional que eu tenho. E, com certeza, isso determinou todas as próximas etapas, né? Então, assim, foi super importante. Quando você estava nesse vale, o quão é importante para você um modelo mental, diria, higienizado, um modelo mental claro, de entender que é um momento, é uma fase necessária para o teu crescimento? O que você consegue nos educar aqui? O que mais ou menos você imagina, como você visualiza? Perfeito. Eu acredito muito, né, em planejamento e execução, ciclos de planejamento e ciclos de execução. Então eu entendi que quando isso aconteceu, eu ainda estava com a tese clara do meu planejamento. Eu ainda estava numa grande empresa onde eu ainda tinha que aprender sobre processos, sobre hierarquias, sobre grandes orçamentos. Então esse percalço talvez tenha machucado o emocional, mas o lógico, o técnico, as variáveis ainda eram as mesmas. Não tinha por que eu mudar meu comportamento, mudar minhas decisões, se as grandes variáveis ainda eram as mesmas. Poxa, fantástico. Aí, ó, um modelo mental extremamente alinhado à importância de um planejamento, não é, Ranzava? Com Assim, certeza. pô, ele teve o planejamento, ele teve a visualização, aconteceu um percalço, aconteceu um vale, mas como ele tinha certeza que era um processo, por que não, científico, não é de, pô, tentativa e erro, aconteceu, agora aprendi isso aqui, teve calma, teve próximos passos claros.
De Pascoal, marketing de performance fantástico. Falando para você, se você está nos assistindo e não é do ecossistema V4 Company, Hanzava, nós temos uma escola na V4 Company, uma das empresas da V4 que se chama Stage. É uma das, se não a maior escola de marketing digital da América Latina. Se você quiser aprender sobre marketing de performance e outras cositas más, como inteligência artificial, como, enfim, passar pelo GMP, é um curso fantástico da Stage para marketing, é só procurar aí, ó, Stage com 2 As, S-T-A-A-G-E, e você vai ter acesso a uma escola de formação de profissionais aqui da V4 Company, e eu tenho certeza que se você fizer um curso e me chamar no LinkedIn, me chamar no Instagram, nós temos uma posição para você na V4 Company. Você vai passar por um processo de entrevistas, tá bom? Entrevista, eu garanto que você vai passar. Se me chamar, vai ter que ser entrevistado por alguém com muita competência. Fechado? Marketing de performance. O que aconteceu depois disso? Eu quero entender como é que a história de Vinícius Hanzava e V4 Company se cruza. É depois de Pascoal? Um pouco depois. Um pouco depois? Continua. Ainda tem um pedaço aí antes da V4, que é no marketing de performance eu descobri a variável que faltava para eu empreender. Opa, qual era? O que eu ia fazer. Descobri, vou empreender com marketing de performance. Perfeito. Vou abrir na época uma agência, vou ter os meus próprios clientes e vou ainda ser contratado da De Pascoal um dia. Vou fazer esse trabalho para eles. Fantástico. Essa foi a minha visão. Então, quando deu aproximadamente ali 1 ano de De Pascoal, mudaram as variáveis, descobri algo que eu não sabia, fui para cima, fui empreender. Então, abri essa pequena agência. Primeiro mês já consegui meu primeiro cliente ali, fazer principalmente tráfego pago. E daí eu fiquei aproximadamente aí 1 ano trabalhando, né, nesse formato ali. Fiz uma sociedade, consegui um pouco mais, alguns clientes a mais, cheguei a ter ali 13, 14 clientes, e nesse período que eu conheci a V4 Company. Olha aí, eu tenho certeza que vários que estão nos assistindo têm a mesma história, né? Criaram a sua agência de marketing digital, tem aí os seus 10, 20 clientes, tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas que trabalham juntos nesses clientes. Em algum momento você já ouviu falar da V4 Company, se está aqui você conhece a V4 Company. Como é que esse contato aconteceu? Foi num vídeo? Foi no Instagram? Foi no anúncio? Como é que você conheceu a V4, Hanzava? Boa. Cara, eu conheci tentando melhorar como profissional, bem honestamente. Eu tive muitos problemas com clientes de qualidade de entrega, problema de resultado, problema de prometer e não conseguir entregar. Então, buscando referências, estudando, mais tardiamente na minha vida, descobri que estudar por vídeos funciona muito para mim. Então, foquei nisso, ver vídeo em YouTube e naturalmente cheguei na V4. Muitos conteúdos, fiz o curso do cientista do marketing antes da V4. Então, assim, tudo isso foi um material bem relevante para mim. Olha que informação relevante que o Hanzava nos colocou aqui. Ele descobriu, na trajetória dele, por tentativa e erro, com certeza, no método científico que nós aplicamos aqui, que assistir vídeos faz muito sentido para ele. Ele consegue aprender muito assistindo vídeos. Isso diz respeito a uma das entradas do conhecimento que nós mapeamos aqui na V4 Company através de um teste muito legal chamado Label. Tá? Um abraço aí para o pessoal da People and Results que trabalha conosco nessa empreitada. Tá? E uma das entradas do conhecimento vai dizer que, cara, a pessoa que senta ali e tem uma aula, observa uma aula, vê um vídeo, vê um professor, consegue aprender muito bem. Isso comunica muito bem o que você falou pra gente, Hanzava. Na escola você aprendia muito rápido, ligava os pontos muito rápido. Existe uma outra entrada do conhecimento, com certeza essa deve ser a sua entrada do conhecimento mais preponderante. Existe uma outra entrada do conhecimento que é aquela que aprende fazendo. Então, botando a mão na massa e, cara, deixa eu fazer, deixa eu errar aqui, tarará. Se você identificou que facilmente você aprende, ou aprende de maneira melhor, vendo os vídeos, estudando, fazendo as suas anotações, fantástico. Agora, eu pergunto para você que está nos assistindo, você sabe como é que você aprende? Já se perguntou nisso? Como é que eu aprendo? De uma forma melhor, que traz mais resultado? Se você não sabe, na V4 você aprende. Nós conseguimos identificar isso para você. Hanzava está aqui, é uma prova viva disso. Encontrou a V4 Company? Encontrei. Você, por acaso,
lembra qual foi o seu primeiro contato? Você me falou que já foi o Cientista do Marketing, um curso fantástico que a V4 tinha, não é? Um livro, 2 livros do Daniel Lippert publicados sobre isso, sobre o cientista do marketing digital, não é? No princípio vem um terceiro aí, mas não vou dar nenhum spoiler, não é? Você lembra, tem assim um referencial de qual foram os primeiros contatos com a V4? Sim. Foi navegando na biblioteca de anúncios da V4 Company e baixando uma planilha de ROI do Guilherme Lippert. Do Gui Lippert, um abraço pro Gui Lippert, nosso co-founder. Isso aí. Planilha, ok, baixou. E aí, o que aconteceu depois disso? Você estava com a sua agência? Eu tinha 2 sócias ali dentro e, em resumo, nós tivemos um problema de sociedade. Discordâncias ali de próximos passos do negócio. E aí eu acabei saindo dessa sociedade e para mim ficou claro a próxima etapa. Preciso entrar na V4 Company. Olha aí. Eu não sabia que era franquia, não sabia o tamanho da V4, mas eu tinha talvez uma sensação ali que de fato era o maior player desse segmento. Então eu falei, beleza, é esse o caminho, talvez eu não esteja pronto ainda para empreender nessa vertical, mas vou estar junto dos melhores desse segmento para aprender com eles. Daqui a pouco sair depois e abrir o meu negócio, ou sei lá, estar aberto às possibilidades que me abrirem lá dentro. Então assim, foi bem por aí. Olha só, sempre pesquisando, estudando, depois de toda essa história, administrador, foco nos estudos, passou por gaming houses, de League of Legends, vai lá para De Pasquale, aprende, descobre marketing de performance, monta sua agência, montou a agência, foi estudar sobre o marketing de performance, encontra a V4 Company, encontra uma planilha da V4 Company, tem um problema na agência. Olha como os problemas são bons na nossa vida, não é? Lindo. Você olha, pô, teve um problema ali de sociedade, entendi. Vou buscar uma oportunidade na V4. Você se inscreveu em alguma vaga? Como é que foi? Eu me inscrevi em todas as vagas. Peraí. Me inscrevi em Entrou tudo. nas vagas, acho que aquela época deveria ser a GUP, né? Você entrou na exatamente. GUP e... Me candidatei para vaga de franquia, para vaga da matriz, nem sabia o que era franquia, matriz, só via alguma coisa relacionada com o trabalho mais operacional do marketing. Cara, é isso. Gosto de campanha, gosto desse lado mais técnico do marketing digital. É isso. Qualquer vaga que eu me candidatar que pareça com isso, tô dentro. Nesse momento, zero ego. Zero ego. Quero remangar as mangas aqui Sim, e trabalhar. Exatamente. E quem é que te chamou? Na época, o Atos. Atos, mandou mensagem para você, você lembra qual era a posição? Cara, era aqui na matriz para ser, eu acho que Key Account Manager. Time lá de Key Accounts, que era do Gui Lippert. Perfeito, o Gui Lippert estava montando esse time, eu lembro da montagem desse time, lembro dessa história. Processo seletivo. Fiz a entrevista com ele, na entrevista ele já falou para mim, cara, você não combina muito com esse time, mas eu tenho um outro time que combina com você aqui. Vou te botar para falar com essa pessoa, que era o Dani Freitas, do time de War. E aí, no mesmo dia, falei com o Atos, falei com o Dani, e aí ele já me passou para falar com o Gui, que foi minha última entrevista com o Gui Lippert. Aprovado na V4 Company, morando aqui do ladinho, em Valinhos ainda, né? Vinhedo. Isso aí. Dois. Morando aqui em Vinhedo. Isso aí. Qual foi a mensagem que passaram para você? Tem que vir aqui pro Rio Grande do Sul. Sim, com certeza. Ganhando uma montanha de dinheiro, eu acredito. Não. Ganhando... Não precisa falar. Tá bom, guardei. Pode falar. Ganhando quanto? Isso era 2021, 2022? 22, ganhando 3,5, porque na época meu gestor falou, cara, pelo menos isso. Eu pedi menos ainda. Ele, não, pelo menos isso aqui eu tenho que te pagar, senão é escravidão. Aí você pegou, juntou suas malas? Não, trabalhei quase 1 ano home office. Porque eu tinha um acordo com ele. Qual que era o acordo? Cara, vou presencial aí. Isso pra mim não é um problema. Perfeito. Mas eu preciso de 2 coisas. Eu preciso conseguir ter acesso à V4 House para eu poder me estabelecer, então tinha uma fila de espera, e eu vou precisar de um aumento para essa mudança. Essas 2 coisas acontecendo amanhã eu tô aí. Mas a gente precisa resolver esses problemas externos aí da situação. E aí aconteceu que ficou ali uns 8, 9 meses, alguma coisa assim, até que tudo isso se encaixasse. V4 House é uma casa que a V4 tem, não é, que recebe as pessoas que vêm de fora do local onde a V4 está. Nós estávamos em São Leopoldo, uma cidade do Rio Grande do Sul nesse momento. Agora estamos em Campinas, aqui do lado de São Paulo. Né? Então o Vinícius, várias pessoas vêm, nós contratamos do Brasil, do mundo inteiro, né? Várias pessoas vêm, e para ter um certo conforto, as pessoas ficam nessa casa, podem
com certeza aí ter mais tempo para buscar uma estadia, para se organizar, não ficam tão preocupados. Esse era o mecanismo. Então abriu vaga na V4 House, reajustou a remuneração, você veio para o Rio Grande do Sul. Isso aí. Não é? E aí, botou o pé no Rio Grande do Sul, cara, atrás de moradia, atrás de tudo, correto? Isso aí, com certeza. Na V4 Company, né, se tornou um investidor da V4 Company. Nós chamamos quem trabalha na V4 Company de investidor, tá? Por que investidor? Porque todo investidor quer uma coisa, o retorno sobre o investimento. Não é? Então, a gente está aqui depositando, investindo energia, conhecimento. Nós queremos um retorno sobre esse investimento, não é diferente para você. Então aí se te chamam de colaborador, se te chamam de talento, eu sugiro que você comece a repensar sobre isso. Todo executivo é um investidor. Você está investindo aqui, e você quer um retorno maior do que você está investindo. Não é? Aí não estou falando só monetariamente, não é? Esse retorno acontece de várias formas, conhecimento, acesso, N outras coisas. Vai fisicamente para o Rio Grande do Sul. O que mudou, Ranzava? Foi melhor, foi pior, foi tão bom quanto ter essa experiência presencial do que quando você está no home office? Cara, talvez não seja a resposta mais padrão para se dar aqui, mas eu vou te falar que assim, ó. A verdade. A verdade, exatamente. A verdade é que foi muito bom para minha carreira profissional, porém, talvez os outros pratos tenham desequilibrado nesse momento de mudança. Entendi. Que eu consegui reequilibrar com o tempo, com paciência e tudo mais. Você diz os pratos do relacionamento familiar. Exato, lazer, descanso, emocional, espiritual, mas tudo fez sentido conseguir equilibrar porque a visão estava muito clara, a missão valia a pena. Eu acho que, tenho certeza, na verdade, que um dos pontos centrais desse episódio da Partnership é a importância de um planejamento, de uma visão, e acreditar nessa visão. Né? Ranzava falou o seguinte, cara, foi muito bom, foi game changer para minha vida profissional, entretanto, alguns outros pratinhos se desequilibraram. É natural que isso aconteça. Né? Por exemplo, tem alguns caras aqui que estão se preparando para fazer um Ironman. Né? Então, pô, cara, o pratinho do esporte está girando 100%. Significa que os caras estão desempenhando pior em qualquer um dos outros aspectos? Não. Mas significa que tem mais energia focada em uma coisa. Não é? Focada em uma coisa. Então, se você está num processo de transformação, não se preocupe tanto. As coisas vão se ajeitar. Uma frase que todo mundo conhece que é: no andar da carruagem, as melancias se ajeitam. Né? As coisas vão se encaixando, ali, as coisas vão acontecendo se você tiver um plano e intencionalidade. Pô, sai de estagiário, de administrador, de grande empresa, de dono da própria agência para ser um investidor da V4 Company. Qual que foi sua trajetória dentro da V4 Company como investidor? Perfeito. Comecei então nesse antigo time de War. O que time de War fazia? Pô, o War, o cara tá nos ouvindo, o que é o War? Boa. O time de War, ele prestava quase que uma consultoria técnica para as operações da V4. Então, os franqueados, eles entravam em contato com a gente, pediam ajuda, tipo, cara, tô com um cliente aqui delicado, tô com um cliente aqui que tá quase para cair, preciso de uma ajuda da matriz. Nós éramos tidos como especialistas técnicos e a gente entrava junto com os franqueados em reuniões ali, aproximadamente meia hora, para prestar esse apoio e dar novas visões, criar planos aí para a virada de jogo de resultado desses clientes. E na V4 você ficou só no time de War? Sim. Mudou o nome do time, mas basicamente eu fiz isso em todo o tempo que eu tive na matriz. E se vocês prestarem atenção no que eu falei no início, você não é mais investidor da franqueadora, do headquarter. Isso aí. Você tem a sua própria franquia da V4 Company há um pouco mais de um ano. Isso aí. Seus 11 investidores, né? Isso aí. 11 investidores, indicadores positivos, acelerando, franquia saudável. Como é que isso aconteceu, cara? Legal. Como assim? Como é que eu saio da minha empresa no mercado como colaborador para franqueado? No mesmo ecossistema. Que oportunidade, que caminho é esse? Conta pra gente. Boa. Então, né, com certeza não foi comprando uma franquia, isso eu vou te garantir. O que aconteceu? Eu estava num time na época que ele tinha, como posso dizer, ele estava em decréscimo. Estávamos diminuindo pessoas, a própria V4 estava entendendo se esse time gerava valor para a companhia, se não, tudo mais. E o tempo foi passando, a gente foi diminuindo em quantidade de pessoas, em budget e tudo mais. Então eu entendi que eu estava num barco furado, praticamente afundando. Ok. Então eu tinha que me mexer.
principalmente porque eu me apaixonei pela ideia do partnership. Fantástico. Então eu sabia, cara, eu quero um pedaço disso aqui, eu vou mostrar com o resultado que eu mereço. Porém, não vai ser fazendo o arroz e feijão bem feito. Eu não vou conseguir chegar aqui um horário, sair um horário, fazer o que é me dito para fazer e virar sócio. Não é por aí. Eu tinha que fazer algo diferente, tinha que pensar diferente. E aí foi quando eu e mais meus colegas na época fundamos o que hoje é conhecido como USA. Essa história maravilhosa, nós precisamos registrar essa história. Eu conheço essa história detalhadamente. Vou contar do meu lado. Olha o que aconteceu. Acho que era 2022, por aí, 2023. O Denner, que é o CEO e founder, chega para mim e fala o seguinte: Jonathan, nós precisamos ter uma marca, uma empresa, um CNPJ chamado de Tax ID nos Estados Unidos, da V4 nos Estados Unidos, porque nós vamos expandir. Um dos objetivos da V4 é ser internacional, não é? Falei, ok. Fui lá, já tinha feito isso em outras experiências, abrimos a empresa em Delaware, a V4 Company Limited, não é? E em algum all hands da vida da empresa nós anunciamos isso. Denner foi lá e anunciou, olha só pessoal, temos a V4 CNPJ americano, está aberto nos Estados Unidos, ok? E teve um grupinho do War, eram 3 ou 4? Eram 3. De 3 malucos que ouviram isso aí. Assim, ó, tem uma oportunidade aqui. Tem uma oportunidade aqui. Estados Unidos, um mercado inexplorado no nosso modelo de negócio. A mensagem era clara. Era só para garantir ali a presença da V4 nos Estados Unidos. Nós não vamos operar nos Estados Unidos nem em 2023, nem em 2024, nem em 2025. Era um negócio para frente. Mas o que chegou em vocês? Cara, dentro das minhas referências internacionais, tem um cara que chama Iman Gadzhi, que ele opera muito a ideia de arbitragem de mão de obra global. Como assim? Ele vende esse serviço de marketing para empresas, de primeiro mundo, e quem presta esse serviço são profissionais do segundo, do terceiro mundo, digamos assim, e esse spread fica com ele. E ele lançou um curso explicando como que ele faz isso e tudo mais, e eu, através dessa experiência, falei, cara, é isso que vão fazer. Eu vou ser o peão de empresas lá fora. Só que aí, claro, adaptei para a realidade V4, não precisa ser o peão, a V4 tem força, tem capital, tem estrutura para nós mesmos colocarmos as nossas caras lá e fazer isso acontecer. Então foi que eu descobri, tava com essa ideia, não sabia muito bem o passo a passo, a operacionalização disso, e aí eu comprei um outro curso de um cara falando, receba fatura em dólar sem saber falar inglês. Opa. E aí, cara, eu comprei esse curso, eu sabia, mas eu tinha noção que eu não poderia operar esses clientes estando na matriz. A rede precisaria conseguir operar esses clientes. Então, para mim, esse foi a peça do quebra-cabeça. E aí lá onde ele basicamente me ensinou que abra um CNPJ, crie campanhas para expatriados com o objetivo de WhatsApp e venda para esses caras em dólar. Esse é o resumo do curso do cara. E que foi aplicado no V4 US e fez V4 US, enfim, crescer e ganhar musculatura. Esse foi um projeto bem legal. Isso aí. Que 3 investidores da V4 viram a oportunidade, se dedicaram energia e criaram. V4 US foi criado, esse é um capítulo muito legal da tua história, da história da V4 Company como um todo, uma oportunidade vista, agarrada e executada. O que veio depois disso, Ranzal? Estava pensando nos próximas etapas, o time eminentemente estava por fechar as atividades ali do antigo War, e estava pensando, o que eu vou fazer? Estava mais na linha de seguir com o US, poxa, essa vai ser minha atuação dentro da V4, vamos montar um budget para isso crescendo, faturamento crescendo ali dentro dessa BU. E só que aí o antigo COO, Eduardo Torres, me fez uma proposta. Cara, estamos aqui com um programa aqui que nós modelamos o coco bambu de aceleração de bons talentos aqui dentro e eu acho que é para você essa parada. Então isso, uma das poucas coisas que aconteceram para mim, não que foi muito intencional por mim. E aí, de primeiro momento, não achei uma boa ideia, por falta de contexto, por falta de clareza, mas eu falei para ele, manda as planilhas para mim aí, deixa eu ver os números disso aí. Mandou, achei incrível e cá estou. Olha só, um profissional, um investidor competente, fazendo as suas atividades, chega a uma oportunidade e ele fala, deixa eu ver as planilhas. Viu as planilhas, entendeu os números e abriu uma unidade franqueada com um outro investidor da V4 Company, que nós teremos aqui também para contar um outro lado da história,
o Prats, icônico na V4 Company, um vendedor nato, icônico da V4, grande Prats, um abraço, um beijão pro Prats ali, né? Muito querido, e vocês abrem a unidade juntos. Isso aí. Casamento indiano que deu muito certo. Um casamento indiano que deu muito certo, bacana. E, pô, a unidade é aberta. Começaram a entender agora do ponto de vista do franqueado, que era que vocês atendiam antes, não é? Isso aí. Através do time de War, você, né? O Prats vendia pro franqueado. Isso Então aí. fizeram o casamento. E aí, quais foram os desafios? Muito desafio, principalmente de tomada de decisão. Erramos muito em contratação, em alocação de capital, mas né, a gente estava trocando o pneu do carro com o carro andando. Então foram desafios aí que nós tivemos de não ter vivido isso, tá passando por isso pela primeira vez, né, no caso com mais estrutura agora, né? Então, mas assim, valeu super a pena e conseguimos ser um dos poucos desse modelo sobreviventes aí. Que legal, que legal. E agora me diga, Hanzava, para a gente finalizar, tá? Onde é que Vinícius Hanzava e Hanzava Praticou, que é o nome da unidade, vão chegar? Show de bola. Cara, com certeza, né, a gente precisa ganhar mais musculatura, mais relevância dentro da rede. Eu tenho o meu case, o Gabriel tem o dele, mas todos pré-franquia. Agora a gente tem que construir o nosso case dentro da franquia. Talvez um sonho, né, mais distante seja virar uma multi, né, ter uma estrutura, digamos assim, tamanho de Cole, de Nunes aí. Mas com certeza a nossa missão de curtíssimo prazo é trocar de horizonte, é ter né, uma aquisição super bem encaixada, ter um churn super controlado. Nossa missão é basicamente essa. Fantástico. Vocês acabaram de ouvir a história, vocês acabaram de ver a história de alguém que teve altos e baixos, em todo vale, conseguiu tirar algo muito valoroso, muitíssimo valoroso, e na V4 entra como um investidor no mercado, como colaborador, e atualmente é um franqueado da V4. Aqui você tem essa oportunidade também na V4 Company, a melhor plataforma de mobilidade social do hemisfério sul do globo. Já é hoje, mas será muito melhor até 2030. Senhores, essa foi a primeira vez que nós gravamos a história do Vinícius Hanzava. E eu tenho certeza que daqui a 2 anos nós vamos repetir esse episódio aqui, não igual, obviamente, mas para atualizar o que aconteceu, como é que a franquia tá. Chegaram lá? Quando chegaram? Como chegaram? O que aprenderam, o que erraram? Então, assiste, pega as anotações, tenho certeza que gerou vários insights para você e quero agradecer todo mundo aqui. Hanzava, suas palavras para quem nos assistiu até agora. Olha, como vocês viram, né, eu trabalhei em diversos ambientes, participei aí de contextos diferentes. Se você está pensando em entrar na V4, faça isso sem pensar muito, depois você descobre o que você vai fazer aqui dentro. E eu ativamente ainda acho, como o Jonathan falou, que essa aqui é a melhor plataforma de mobilidade social que a gente tem. Então eu te recomendo muito fazer parte do nosso time. Fantástico. Se você quer fazer parte do nosso time, você vai digitar no Google V4 espaço InHire. INHIRE. V4 espaço InHire. Logo vai ter a página de carreiras da V4 Company, você vai ver todas as nossas vagas, você pode fazer como ele, se inscrever em todas, tá bom? E alguém vai te chamar, alguém do meu time vai te chamar para que você tenha um processo muito fluido. Hanzava, um prazer te ter aqui. Prazer foi meu. Grande sucesso. Em breve nos vemos de novo. Com certeza. Um abraço. Tchau, tchau.